Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição e Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma leitura de amor, separada em 3 opções. Estou pedindo aqui proteção da energia cigana e separei a leitura em 3 montinhos. Para quem está afastado da pessoa que ama, essa cartinha e a pedra amazonita. Para quem está solteiro e não tem ninguém no coração, a pedra citrino, com essa imagem. E para quem está numa relação, quartzo azul, com essa imagem aqui. Cada uma tem uma mensagem atrás. Se precisar pausar o vídeo, eu vou começar aqui com quem está em afastamento. E depois vou chamar quem está solteiro e quem está num compromisso. Então aqui, para quem escolheu a amazonita, que está em afastamento da pessoa amada, aqui pede equilíbrio. Essa carta pede que você entenda que amar não é sempre concordar, né? Amar requer desafios. Então, um bom relacionamento, né? Você tanto tá ali ao lado da pessoa para apoiá-la, quanto para dizer, olha, não tá legal. Então, aqui tem até o símbolo, né, do Yin e Yang, da importância desse equilíbrio na relação. Se eu só apoio o outro porque eu tenho medo que ele vá embora, ou porque eu acredito que se eu não apoiar, né, essa pessoa vai procurar outra pessoa que apoie. Não é o justo. O justo é que você seja autêntico, né? Então, o motivo que talvez tenha afastado você, né, da pessoa que ama, talvez seja a falta de autenticidade, de você ser quem você é. Se estamos falando, por exemplo, a pessoa tem mais gostos diurnos do que noturnos e havia um desencontro, seja porque vocês tinham opiniões e valores contrários sobre coisas que eram importantes para vocês. Aqui pede que você se mantenha dentro daquilo que você acredita. Você não precisa se ajustar para ser aceita pelo outro. Aqui pede que você tenha esse equilíbrio, aceitando quem você é, inclusive para mostrar para essa pessoa, quando ele estiver fazendo alguma coisa que você não concorde, que você possa e tenha espaço para conversar, né? Então aqui pede esse equilíbrio, né, como carta principal. Hoje é 25 de maio de 2025, eu achei o número interessante e aí fiz aqui a soma, deu o número 3, trouxe até uma anotação pra gente aqui. Esse número 3, ele fala da comunicação e ele peça a gente que tenhamos válvula de escape pra gente conseguir expressar as nossas emoções. Então pode ser por meio de luta, de arte, passeio com a natureza, né, que você possa tocar nas plantas, que você possa estar no mar, talvez numa praia, uma cachoeira, algo que você de fato consiga colocar essa emoção para fora, né? E aqui pede que a gente então se abra a relacionamentos mais leves e divertidos. E aí mesmo aquelas pessoas que já estão numa relação, que eles possam entender que esse momento pede leveza, né? Que essa data, que esse período pede leveza. Então, deixar conversas um pouco mais tensas e densas para talvez um outro momento, né? Que agora você, vamos assim, recarregue a sua energia para lidar com as situações que vão acontecer agora. E quando você está com alguém e esse momento é mais divertido e leve, você se sente recarregada, né? Para o que der e vier. Então, veio essa mensagem aqui. Eu vou começar com quem está afastado do seu amor. Vou tirar aqui uma carta desse oráculo. Vamos ver o que vai sair aqui. As cartas normalmente já estão embaralhadas, para quem tem curiosidade. Uma carta aqui. A carta da comunidade, né? Aqui, quando a gente está falando sobre o afastamento e a gente entende sobre a comunidade, aqui me parece sobre a força que essa comunidade tem quando a gente não está bem, quando a gente está sofrendo, né? Quando a gente está distante daquele que a gente ama, que a gente possa então recorrer a essa comunidade, esse grupo de apoio, pessoas que verdadeiramente torcem por você e que possam auxiliar, talvez não conversando, mas talvez fazendo, te ajudando nesse momento a distrair a mente, né? Que você possa de alguma forma passar por essa fase, passar por esse momento de um jeito mais leve, né? Ali inclusive saiu sobre a numerologia dessa data de hoje, pedindo leveza e diversão. Então que você possa comemorar com essas pessoas para esperar esse momento, para entender, para dar ao outro, né, o poder da sua ausência, não no sentido de castigar e de fazer joguinhos, mas no sentido de você cuidar de você,
Seja lá o motivo que afastou você dessa pessoa, que você possa se dar esse tempo. E enquanto isso, né, não se resolve, não acontece, de fato não existe um ponto final, né, que você sabe que não tem volta, que você possa então estar junto de pessoas que te amam verdadeiramente e possam te ajudar nesse momento, né, de transição, né? Às vezes, se você já sabe que é um término que talvez seja difícil uma volta, que você possa estar junto daqueles que vocês amam. Aqui, ó, saiu no corte aqui a coragem, que você possa ter coragem para enfrentar esses momentos, que você não ter medo daquilo que está por vir, de você aproveitar e trabalhar a sua fé junto à espiritualidade. Acho muito importante no momento que a gente está afastado, que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, que a gente possa então entender que esse afastamento, ele não é em vão, ele é principalmente para o nosso crescimento, tá? Vou tirar aqui uma carta do tarot do Osho, apego ao passado. Quando a gente fala de pessoas que estão afastadas e apego ao passado, me vem duas energias. Uma que talvez essa situação de agora tenha sido afastada por conta de algo do passado, ou talvez que esse apego ao passado seja você não conseguindo largar essa última pessoa que você teve, né? Que você estava junto e que você não conseguiu superar. Então talvez esse término possa ter aí já algum tempo e você não consiga superar. E aí eu vou dividir com vocês uma coisa que eu aprendi nos meus processos, é que a nossa vida ela é como se fosse um pé de uma mesa, né? Esses pés, eles dão estrutura para aquilo que está acima, né? Para aquilo que está sendo sustentado por essa mesa. Então vamos imaginar que cada pé é uma área da minha vida. Um meu trabalho, outra minha família, outra o meu corpo físico, mental, né? Uma vai ser os meus amigos. Então vamos imaginar essa mesa com esses pés e a gente dando conta de alguma forma dessas áreas da vida, né? Se eu não faço isso e tenho totalmente o foco naquela pessoa que eu amo, que eu tô ali vivendo aquela relação amorosa, e por exemplo, essa situação, ela não vai para frente, né? Ela não avança, e às vezes há um rompimento, tudo desmorona. Então, se todos os pés da minha mesa falarem sobre uma área da vida e essa área da vida não prosseguir de alguma forma, tudo desmonta. Por isso que eu preciso dividir a minha energia e minha dedicação para que as outras áreas da vida prossigam e cresçam do mesmo jeito que eu estou fazendo com a situação amorosa. Então é importante a gente entender que o apego ao passado ele existe, essa pessoa vai ter sempre uma importância na minha vida, mas que quando eu me apego ao passado na energia de uma energia mais de obsessão, né, de não conseguir prosseguir, é porque as outras áreas da minha vida de alguma forma estão sendo esquecidas. Então, como é que eu vou evoluir no trabalho, ter um aumento, talvez mudar de cargo e de empresa, se eu estou focada na pessoa que me deixou? Então, olha que interessante. Eu acredito muito, e também aprendi isso ao longo dos anos, que quando a gente cuida da nossa vida e a gente eleva a nossa energia, estando feliz com quem eu sou, feliz com a vida, mesmo que eu esteja triste, né, vamos dizer assim, no assunto amoroso, as demais áreas da minha vida vão me dar sustentação para eu conseguir encarar aquela separação. Por isso é importante também, se eu pensar numa necessidade, né, de avaliar, poxa, eu quero retornar para essa pessoa, tem chances de a gente dar certo aqui de alguma forma, eu preciso estar com uma energia elevada para atrair essa pessoa. Eu não vou atrair essa pessoa porque eu vou falar com ela e não permitir que ela viva a vida dela ou que a gente fique ali tentando fazer uma coisa que não estava fluindo. Eu preciso dar espaço para essa energia fluir, para que essa pessoa entenda, né, a vida dela, de modo que eu consiga dar prosseguimento à minha vida e assim, com essa vida feliz e plena, eu consiga atrair essa pessoa de volta, né, essa nova oportunidade. Então, quando eu entendo que esse apego ao passado, ele está me impedindo de seguir em frente, olha que interessante, aqui é como se fosse uma mulher segurando uma caixa, como se essa caixa fosse todas as experiências que ela tenha vivido com a outra pessoa. Imagina, ela está carregando bagagens desnecessárias e como é que ela quer passar para a nova fase? Ou, se você falar assim, não quero ainda passar para a próxima fase porque ainda estou apegado à pessoa, como é que você vai seguir livre levando uma bagagem dessa? Então, para que você tenha paz nesse novo momento, mesmo que seja um momento que você não quer ficar, que seja, né, temporário, que você possa se livrar desse apego para você seguir sendo quem você é, seguindo na libertação dessas energias que estão aqui paradas, né, por conta dessa finalização
e que talvez você contando com as pessoas certas, elas possam te ajudar. Talvez tenha uma amizade em específico que você possa contar, né? Vou tirar aqui uma carta de arcano maior para as pessoas que estão afastadas do seu amor. Vamos ver o que vai sair aqui. Uma carta de arcano maior que fale sobre essa energia de afastamento. Sai a carta do louco. A que pede que você se jogue nessa nova fase, sem pensar se vai ter volta, se não vai ter. Aqui fala, tá vendo? Parece que alguém, o zigato tá bem acima do peso, como se estivesse estagnado, ele tá ali chorando, deitado, né? Ele não veio aqui para fazer isso, ele veio para viver, né? E aqui quando pede que você haja como louco, ela pede que você tenha criatividade para sair desse momento, para talvez se inscrever em alguma coisa nova que te faça ter uma energia, né? Tem gente que às vezes se matricula numa academia e né, esse momento de dedicação para si, de suar, isso traz, além de saúde, né, te ajuda a passar por esse momento, porque toda aquela energia que você faz o seu corpo se movimentar, ele volta para você como se fosse uma pílula da felicidade. É incrível, né? Quando você tem o hábito de ir, e mesmo que você não goste, mas que você crie o hábito, né? O hábito ele vai além daquilo que a gente gosta de fazer. Então que você possa agora, nunca você vai substituir aquela pessoa que você teve, mas de alguma forma que nesse momento você possa entender que o foco agora é você. Se a pessoa não está na sua vida, seja lá o que ela estiver fazendo, volte o seu foco a você. Desapegue do passado, conte com aquelas pessoas que você ama e saia desse estado de letargia, né? A gente sabe que não é fácil, né? Essas dores, elas causam na gente buracos enormes. Por isso a importância de a gente ter o pé da nossa mesa dividido o nosso foco, a nossa energia dividida em outras áreas. Porque se eu tenho a área focada somente na relação amorosa, quando essa relação por algum motivo ela não anda, ela não prossegue, a sensação é que tudo desmorona. Então preciso aprender, talvez nesse momento, ter esse aprendizado, que eu preciso ter as outras áreas da minha vida desenvolvidas, levadas adiante. E talvez elas também me façam distrair dessa dor, porque isso é uma dor real. E como é que eu faço para sobreviver se eu não substituo as pessoas? Você cria novos hábitos, você coloca na sua vida opções, oportunidades e tarefas e prazeres que antes você não tinha. Talvez um tempo para você dançar, talvez um tempo para você fazer uma luta, né? Inclusive saiu aqui na leitura inicial falando do número, né, do dia de hoje. Então que você possa trazer para sua vida algum prazer e esse prazer te fortaleça enquanto isso de fato não se resolve, mas que você possa sair desse estágio, né, porque ele está drenando totalmente a sua energia, não tá legal e com essa energia você não vai nem atrair algo novo e nem vai conseguir sair dessa condição, muito menos talvez atrair uma possível, né, reconciliação. Então essa energia precisa ser mudada dentro de você para que você então atraia, né, dessa pessoa ou de uma pessoa nova ou de um momento solitário mais feliz uma nova fase, um novo ciclo, tá? Vou tirar aqui agora 3 cartas com o Diário de uma Bruxa. Vamos ver o que vai sair daqui para a energia desse grupinho que está afastado da pessoa que ama. O que está saindo aqui no tarô de possíveis energias para quem está afastado da pessoa que ama? A carta do 5 de ouros. 5 de copas, 3 de paus. No fundo do deck, a carta 8 de espadas. O que você não percebe é que você tá assim. Imagina, esse momento, ele precisa de acolhimento, precisa de pausa, precisa dos seus cuidados com essas feridas que ficaram, mas que você entenda que, por exemplo, aqui ela tá acorrentada, amarrada, na verdade, né? A pessoa se sente amarrada no meio de várias dores, né? Que são espadas, mas como se estivesse de alguma forma te aprisionando ali, nesse meio aqui, né? E ela não consegue, ela tá vendada,
E tem um gatinho aqui, como se fosse a intuição dela, dizendo assim, derruba. Você pode não conseguir sair daqui ainda. Mas se você derrubar com o próprio corpo, porque ela tá abaixada, né? Ela pode fazer com que essas espadas caiam para ela ficar livre. Então, ela mesmo com venda e com as mãos amarradas, ela pode sair desse local. Mesmo com a mão amarrada. É só ela, com o próprio corpo, fazer com que as espadas caiam. Ela não tá vendo, e o gatinho tá mostrando ela aqui. Ou seja, existe uma intuição sua, uma sensação de que eu preciso sair dessa energia. E como você faz? Sem vontade. A gente não sai disso com vontade, cheia de energia para reconstruir. A gente tem essa energia depois. Mas antes a energia é essa, de frio, de escassez, né? Essa pessoa que tá nessa energia, ela tá sozinha no frio, né? Essa carta 5 de ouros, ela fala sobre alguma tristeza, a perda de alguém que você gosta. Então aqui a pessoa tá no frio. Só o que ela não vê é que existe uma casa aqui, né? Próspera, quentinha. Ela podia talvez pedir abrigo ali, né? Inclusive o gatinho tá até virado para, como se estivesse dando uma direção. Ela pode pedir abrigo nesse local, né? Pelo menos um copo de água, algo quente, um momento para ela poder prosseguir a viagem, né? Mas ela se sente aqui abandonada, triste, sozinha, né? E aí ela tá chorando, ó, carta 5 de copas. Ela tá chorando por aquilo que acabou, por aquilo que não deu certo. Mas ela não percebe que tem um banquete servido aqui para ela. E ela tá aqui olhando para tudo que foi derramado. E isso é um movimento que a gente faz quando a gente está sofrendo, que a gente deixa de perceber a beleza da vida. E isso precisa ser no início de uma forma forçada, para que depois se torne automático. Então, por exemplo, se eu for andando pelo caminho, né, até meu trabalho, até onde eu vou estudar, se eu for reparando na natureza à minha volta, nas flores, num bichinho que passa, numa borboleta, num passarinho que canta numa árvore, se eu for percebendo pessoas na rua felizes, tudo isso vai me contaminando de forma positiva. Então, que você possa ser contaminado de modo a enxergar a beleza da vida. Existe um banquete aqui ainda. Ou seja, isso que se perdeu, talvez não fosse para você, né? Aqui não saiu as outras energias, mas aqui fala de alguém que só está vendo a parte ruim e a parte boa. A parte boa é quando a gente se livra daquela coisa que não era boa na relação, porque se ela terminou, tinha alguma coisa ruim. E essa coisa ruim também me afetava, mesmo que eu gostasse da pessoa. Só que aqui eu só estou vendo, ai meu Deus, eu perdi. Não, eu também estou livre daquela parte que não era boa. Dê tempo ao tempo, cuide de você para que você atraia essa boa vibração para você, para que você se fortaleça para seguir sozinha, para que você talvez atraia uma reconciliação energeticamente falando, ou talvez você atraia uma pessoa nova, mas aqui, nessa energia, você não vai atrair nada. Você só vai ficar ali chorando pelo que não aconteceu, sem perceber que existe um banquete, tem uma lagosta aqui em cima, e você não percebe, você está olhando ali, sentada no chão, sobre aquilo que se foi. E aí essa carta 3 de paus, ela fala muito sobre você prosseguir, né? Existe um progresso aqui. Você precisa ter confiança de continuar no seu caminho. Todas as coisas que foram faladas aqui são grandes aprendizados e eu compartilho com vocês. Mantenha as outras áreas da sua vida em crescimento, em expansão. Não foque somente no amor. Talvez seja uma oportunidade de você pensar nisso daqui para frente e ter a sua energia, de alguma forma, esgotada, porque você só tinha como foco a relação amorosa. Tudo, se estava ruim no trabalho, você tinha a pessoa que você amava. Se você estava doente, você tinha a pessoa que você amava. Tudo era ali. E isso não é saudável. Inclusive, às vezes, a gente pode sufocar o outro por conta dessa energia. Então, eu preciso estar feliz. Como é que eu vou deixar o outro lá em paz e estar em paz aqui na minha casa? Aí eu não cuido da minha casa e tô ali pesquisando se a pessoa saiu, se a pessoa botou alguma coisa aqui na rede social. Olha que obsessão. Então eu preciso cuidar dessas outras partes para ter esse progresso aqui. É uma pessoa que está manifestando aqui alguma coisa. Então, se você não está vivendo essa energia, existe a possibilidade de você estar aqui olhando para frente, para querer avançar, para querer expandir a sua vida de uma forma mais confiante, mas você precisa manter as outras áreas em foco, para que a relacionamento amoroso não tenha totalmente a sua energia. Isso não é saudável. E isso acaba drenando a energia da relação. Eu não sei aqui o que aconteceu, mas parece que alguém aqui, né, tinha tanto apego a isso,
que talvez tenha pesado a relação, né? E aí tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Energeticamente falando, a gente sente que tem uma coisa errada, mas a gente não consegue explicar. Às vezes o outro vai embora por conta da nossa energia desequilibrada, por conta dessa necessidade de ficar controlando as coisas, o outro, né? E aí eu não permito que nada se expanda, eu não permito que o outro, né, tenha progresso, eu tô sempre ali tentando controlar as coisas. Então que você possa se dar isso, principalmente para você, não é pelo outro, é por você, tá? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand sobre essa energia para quem tá afastado. Carta da estrela, a carta do sol e a carta do buquê. No fundo do deck, a carta do cavaleiro. Olha aqui esse cavaleiro. O cavalo seguindo para frente, para o futuro, e ele olhando para trás. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa estar em sintonia com essa direção. Você precisa estar olhando para frente, para o seu futuro. Mesmo que você esteja manifestando uma reconciliação, você precisa olhar para frente, porque se essa reconciliação acontecer, você precisa estar diferente. Para que o outro te encontre diferente, para que você de fato esteja diferente. Aqui, a espiritualidade está com você, né? Você sabe que você tem proteção, que você tem, de alguma forma, o olhar da espiritualidade para você. Você sabe que você não está sozinha. Você sabe que os desejos do seu coração estão sendo avaliados pela espiritualidade. Essa situação ainda vai ter muita clareza, você vai entender melhor o que vai acontecer, né? Talvez mais para frente, se você deixar, permitir essa energia fluir, você vai ter clareza, né, do caminho, do que fazer, se vai ter chance de uma volta, se vocês vão seguir realmente separados. E o buquê fala de uma coisa nova, né, de algo novo, ou que pode ser manifestado com essa pessoa lá para frente, ou que você possa de alguma forma manifestar com outra pessoa. Mas aqui a energia que me vem é: não deixe que o foco seja a sua vida amorosa. Não deixe que o foco seja aquilo que você não tem como controlar. Se a minha felicidade está nas mãos do outro, o outro vai embora, ele leva tudo. Eu preciso ter o controle da minha vida feliz. Eu preciso estar na direção, né, disso, para que isso aconteça. E assim eu vou ou atrair essa pessoa de volta, numa nova versão, ou eu vou atrair uma pessoa mais compatível comigo. Mas é importante que eu deixe essa energia circular, cuidando da minha vida, dando foco a outras áreas da minha vida, contando com pessoas queridas e principalmente saindo dessa energia de apego ao passado, dessa energia de baixa vibração, porque isso não te tira desse lugar, tá bom? Eu deixo essa mensagem com você. De verdade, espero que tudo se resolva, mas principalmente que você se torne responsável por essa vida maravilhosa que você merece, tá bem? Um grande beijo, queridos, até a próxima. Agora quem escolheu o segundo grupinho, para quem tá solteiro, a pedrinha citrino. Vou deixar aqui. Aqui sai a seguinte mensagem: olhe para dentro. Examine por que você se sente desse jeito, né? O que tenha causado você. Então aqui, eu não sei com quem eu tô falando, se talvez você esteja desanimado sobre as relações afetivas, né? Aqui é o grupinho dos solteiros, então pode ser que a última relação tenha desanimado você a conhecer uma nova pessoa. E a mensagem que vem para mim nesse momento é: aqui, vocês conseguem ver como se tivesse uma plantinha e uma luz saindo bem aqui. E aqui normalmente está o chakra laríngeo, né? A importância de você se comunicar com as pessoas, né? De você deixar... É como se você se tornasse mais fluido e aberto, né? A comunicação, tanto sua quanto das pessoas, para que a partir dessa comunicação você conhecesse novas pessoas e que a energia dessas pessoas te ajudassem a você sair dessa estagnação, talvez desse momento mais de ficar mais isolado por conta da última relação, entendendo que quando a gente de fato aprende a lição que aquilo nos trouxe, a gente não fica enrijecido para a próxima. A gente só consegue filtrar o que é meu, o que é do outro, para seguir na direção daquilo que a gente quer. Então, se a gente deseja ter uma vida gostosa assim, mas também ter uma parceria amorosa, que a gente possa então deixar as coisas que não foram boas para trás e que possamos seguir para frente com as coisas boas, né? Ver essa mensagem aqui. Vou tirar uma energia desse oráculo para ver sobre mais informações sobre esse grupinho que estão pessoas solteiras, né? Que não tem ninguém à vista. Também não conhece ninguém do passado. Vamos ver que energia vai sair aqui.
Aqui sai a energia da ação, né? Se na carta anterior a gente falava sobre você desbloquear o chakra laríngeo de se comunicar, aqui também fala para você agir, para você enfrentar as suas dualidades, talvez vontade de ficar em casa, talvez vontade de conhecer alguém novo, talvez vontade, né, de colocar isso em prática, mas talvez uma preguiça. Então aqui há uma dualidade, mas ele pede que você haja. Independente da emoção que te leve a fazer isso, que você possa agir, que você possa sair desse momento conflituoso, né? Que você pensa se é melhor manter o que já tem, ou se talvez arriscar algo novo. Aqui pede que você enfrente, né? E vá na direção de algum movimento, porque esse movimento, esse se colocar em ação de novo vai te trazer respostas. É legal quando as cartas conversam, né? Aqui também fala... Aqui essa carta é número 17. E essa carta fala sobre esse número 17, a soma dele dá 8, né? E esse número 8, ele fala sobre, é o número da ambição. Nesse momento você tem uma certa inclinação para ter poder e sucesso, se sente atraído, né, de alguma forma, quando alcança alguns resultados, mas pede para que você faça planos e que organizando as suas finanças, os resultados vão ser igualmente, né, aquilo que você deseja alcançar. Então, talvez esse número 8, né, a soma dessa carta faça você se movimentar de alguma forma para a realização de um desejo, talvez para algo mais ligado ao material. Vou tirar aqui uma carta do tarô do Osho, para a gente ver as energias para esse grupinho. Se você tiver alguma sugestão de tema, estou juntando algumas sugestões de seguidores para fazer leituras específicas com esses temas sugeridos no sábado. Então, se você tiver algum tema, pode deixar na descrição aqui nos comentários, né? Sai a carta da desaceleração. E aí você fala assim, poxa, mas a carta anterior pedia movimentação para que você faça. Mas que depois de você fazer, depois é como se a gente fizesse assim, aqui eu estou respeitando a minha bateria social. Eu não estou ficando só isolada em casa, eu estou me colocando em movimento. Mas depois que eu estou em movimento, depois que aquilo é feito, eu preciso desacelerar. Eu preciso também aprender a ficar sozinha. Então, eu posso estar falando com 2 grupos de pessoas solteiras. Pessoas que estão somente em casa e precisam se movimentar. E pessoas que estão muito, vamos dizer assim, aceleradas, né? E aceitando todas as situações que aparecem. Que pede para que você tenha calma. Para que você também aprenda a ficar sozinho na sua casa. Como se estivesse recompondo, né, a sua energia, recarregando as baterias, para que depois você possa alcançar. Aqui tem uma tartaruga e ela fala também de você respeitar esses processos. Talvez você possa sentir que está demorando, né, demais nessa solteirice, que você queira encontrar alguém. Só que cada pessoa tem um ritmo, né, e aqui a energia para esse grupinho é como se o ritmo tivesse lento e que você precisa de alguma forma respeitar esse momento, porque ele faz parte, né, do aprendizado. Vou tirar aqui um arcano maior do tarô dos gatos. Para esse grupinho que está solteiro aqui. Uma carta de arcano maior que fale sobre a energia dessa leitura. A carta do imperador. O imperador é aquele que lidera a própria vida, aquele que decide, escolhe, né? Aqui também fala sobre fortalecimento, né? Talvez assuntos ligados à carreira que você esteja nesse momento se dedicando. Então aqui pede que você, de alguma forma, se movimente, que você lidere a própria vida, que você tome, né, a direção daquilo que você precisa para que a sua vida aconteça, né, para que seus sonhos se realizem. Às vezes a gente fica achando que essa situação vai vir de fora, né, e ela não vem, ela vem de dentro. Ela vem daquilo que a gente deseja manifestar, né. A carta do imperador ela também fala sobre uma pessoa forte, sobre uma autoridade. E aqui pede que você inicie novos projetos para sair desse momento mais eremita, né? Que às vezes a gente, na fase de solteiro, a gente fica, mas que você possa agora enfrentar, né, essas dificuldades mais emocionais e que você consiga se colocar em movimento na direção do que você quer alcançar. Seja uma relação amorosa, seja um cargo melhor no trabalho, alguma evolução, né, na área profissional. Vou tirar aqui 3 cartas do tarô das bruxas.
a carta 4 de ouros, 2 de copas, 5 de paus, no fundo do deck a carta do Rei de Ouros. Então aqui o que você não está vendo, que é o que está no fundo do deck, é o que você está prestes a manifestar, né? Uma prosperidade, abundância em algum sentido. Aqui falou como se você estivesse muito dedicado ao trabalho. Então talvez essa manifestação esteja acontecendo, né? E que tudo isso que você plantou, que um dia foram sementes, agora você vai colher. Também fala dessa energia, né? Aqui pede que você de alguma forma tenha foco, né? Na sua vida, nessa abundância. Essa abundância, às vezes, a gente acha que ela começa por fora, né? Ela começa vinda de fora, quando a gente alcança alguma coisa. Mas a verdade é não, a verdade é que ela começa dentro, quando eu acredito que eu sou essa pessoa poderosa, né? E a matéria aqui não me vem só algo financeiro, me vem algo emocional, né? É matéria quando eu me sinto forte, é matéria quando eu tô numa relação boa. Tudo isso é algo material, energia boa. Mas aqui também fala de um apego, né? Essa quatro de ouros, de alguém apegado ao que foi alcançado. Você não precisa ter medo, você é o Rei de Ouros. Você pode manifestar sempre. É como se a pessoa aqui tivesse aquele toque de Midas, né? Tudo que ela põe a mão, ela floresce. Então você não precisa ter medo. Porque se você perder tudo, se algo acontecer que diminua de alguma forma o seu patrimônio, você tem total condição de lutar. E se você fica apegado assim, aí vão falar, né? As pessoas que estão solteiras agora, talvez estejam apegadas às emoções, a tudo que foi aprendido, né? E aqui pede para você deixar essa energia fluir, né? Que não fique com tanto medo do que vai acontecer, porque quando você libera essa energia, tá disponível para você uma conexão, né? Então, se você está solteiro há algum tempo, né? Nesse modo mais isolado, aqui fala que você vai ter possibilidade de encontrar alguém compatível, que tenha momentos agradáveis, né? Que você possa trocar com essa pessoa. Aqui está um cenário muito bonito, inclusive é como se essas pessoas tivessem uma ligação tão forte que as intuições dela, né? Aqui é como se fosse a parte espiritual também tivesse conectada. Então, eles estão brindando aqui, mas os gatinhos também estão. Um aqui tá até com um peixinho, como se fosse presentear, né? Esse gatinho aqui quer presentear o outro com um peixinho. Então, eles estão ali também curtindo. É como se esse encontro, essa comemoração também fosse acontecer no astral, né? Pela espiritualidade, não é algo só material. E aqui, nesse 5 de paus, várias pessoas juntas, mas elas não estão, elas estão de certa forma em conflito, né? Elas não estão felizes ali. Essa carta, ela sugere alguma competição. Então aqui, às vezes me vem uma energia, né, de você competindo com as pessoas que passaram na sua vida para ver quem fica melhor, mais rápido. Ou talvez você esteja competindo com outras pessoas para ver quem, né, quem tá solteiro e que talvez tenha mais encontros. Aqui há alguma competição, alguma tensão, alguma disputa que está acontecendo, talvez no trabalho, né? Que você precisa deixar para lá, né? Quando a gente não entra em conflito, aquela coisa, a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer enfrentar. Então aqui me fala para você, imagina, essa pessoa aqui não precisa disputar nada, né? Ele é o rei, ele tá aqui poderoso, né? E essa energia é que vai fazer você talvez encontrar essa pessoa tão compatível com você. Só que para isso você vai ter que liberar essa disputa e esse apego de alguma forma, porque essa energia, né, mantém as coisas mais travadas, né? Então o seu trabalho, vamos dizer assim, olha o que tem embaixo aqui, a rainha de ouros. Então alguém muito compatível, imagina quando sai a rainha e o rei de ouros de um lado, né? E do outro você tem 2 de copas, você tem a parceria perfeita. E é isso que está para surgir na sua vida quando você deixar disputas, né, e apegos, tudo isso para trás. Isso são energias que talvez te aprisionem, né, nessa energia que você está agora. Muito bacana essa leitura. Vou tirar aqui mais 3 cartas do Lenormand. Vou tirar aqui 3 cartas. Carta da chave, carta da estrela, carta da casa. No fundo do deck a carta
do trevo da sorte. Então aqui existe um caminho, né, de muita sorte, de muita abundância, que você pode acessar. Você pode desbloquear essa porta. Essa porta não está fechada. Esse encontro, essa energia daqui, você tem total capacidade, porque você não está sozinho. A espiritualidade também está com você, te ajudando nisso. Talvez aqui, eu não falei que tinha um encontro que vai para a linha espiritual, porque os gatinhos estão aqui conversando como se fosse, né, os nossos guias e mentores, talvez a nossa intuição. É que você sabe que esse encontro está para acontecer. Você já pediu esse encontro, né, essa parceria ao universo. Mas você precisa confiar que essa coisa sólida, estruturada, vindo a partir dessa parceria, está vindo para a sua vida. E vai trazer muita sorte. Além de trazer amor, vai trazer muita sorte. Vai ser uma parceria, né, que vai trazer sorte, inclusive em outras áreas da sua vida. Tem gente que está embaixo, ó, a carta da prosperidade. Muita prosperidade. E essa chave está aqui, ó, nas suas mãos. De você desbloquear essa energia, se desapegar, né, dessas coisas que estão atravancando o seu caminho, de parar de disputas. Aqui não é para ver quem é melhor, aqui é para ver quem é melhor na nossa própria vida. Nós somos nossos maiores inimigos, né? Então, eu achei essa energia muito bacana. Quando você parar de ficar assim apegado, o que vem para você é isso. Um encontro, uma parceria que vai te deixar inspirado e que vai trazer, inclusive, mais sorte na sua vida, tá bom? Deixo vocês com essa mensagem. Fiquem com Deus, um grande abraço. Se puderem sugerir um tema, eu vou fazer aqui as leituras aos sábados e agradeço muito você estar aqui comigo. Um grande beijo, até a próxima. Agora o terceiro grupinho, para quem está no comprometimento, quartzo azul com essa carta. Aqui me parece que há, de certa forma, algum conflito, né? A mulher tem uma chaminha aqui no coração, como se alguma coisa ainda restasse, né? Talvez estejam passando por um momento difícil. Aqui nessa mensagem fala o seguinte: a necessidade do perdão, né? Para você não concentrar sua energia naquilo que passou. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Quando você cria a sua realidade naquilo que você pensa, sonha, né, e imagina, você cocria uma realidade diferente. Então aqui, se houve alguma coisa entre vocês, a necessidade de uma conversa franca, madura, né, que você entenda, inclusive, que a outra pessoa, né, vai ficar doída por algum tempo, mas aqui é uma chama, né, no coração dela, como se ainda acreditasse, se ainda fosse possível, né, alguma coisa, continuar dessa relação. Então aqui é um momento delicado, né, dessas pessoas. Vamos ver o que vai sair aqui nas cartas. Mas a necessidade de um perdão, realmente, Mas tem chance, né? Esse calorzinho no coração dela, como se ela entendesse, essa pessoa, né? A importância, né, do perdão nessa relação. Às vezes as situações, elas não acontecem, né? Tirando as pessoas que... Tem pessoas que são ruins, mas quando há um erro, né, naquele casal, às vezes uma mentira, alguma coisa que foge daquele combinado daquele casal, é importante, né, avaliar se essa pessoa vale a pena, se é possível superar aquilo. Vamos ver o que vai sair aqui de energia. Aqui sai sobre contratos, algumas coisas relacionadas a finanças, né? Então aqui a energia, e aí se a gente estiver falando então que talvez o conflito desse casal seja alguma restrição financeira, né? Aqui é como se fosse um armário, uma parte da casa, um livro, um cofre. Parece um cofre, só que esse cofre está aberto e está cheio de teia, né? Como se há muito tempo não entrasse, né, novas, como se esse dinheiro não circulasse, como se não fosse possível guardar nesse cofre de dinheiro, por isso que está muito tempo sem uso e por isso a condição da teia. E a teia traz para a gente a energia da necessidade de construir, né, de que ninguém que não teve talvez uma educação financeira boa consiga guardar dinheiro. E a gente fala assim, mas o que tem a ver isso com a leitura sobre quem está numa relação? Tudo. A gente não consegue estar numa relação quando a gente tem preocupações financeiras, né, de âmbito dessa parte da vida que é inerente a todo mundo. Então, por mais que sejamos espiritualizados, por mais que a gente saiba que isso não é só isso, mas que isso é muito necessário, né? Isso é o que dá estabilidade pra gente, é o que traz segurança, traz conforto, traz uma segurança de alguma forma. Então aqui é necessário esse planejamento financeiro para esse casal, para que isso não tire a estrutura de vocês. Então aqui
Parece sim que essa traição foi ligada a algo material, né? Talvez por essa... Poxa, a gente combinou que a gente ia guardar dinheiro para aquela viagem e uma das pessoas não esteja cumprindo isso. Talvez seja, né, alguma coisa, poxa, a gente combinou que a gente ia fazer uma obra em casa e a pessoa, né, tá gastando dinheiro com outras coisas. Então, cuida dessa relação, dessas coisas que são combinadas. Aquele combinado não sai caro, né? É importante você ter palavra naquilo que você se compromete com parceria, porque o não comprometimento disso é uma traição, né? A carta do Osho fala do silêncio. O silêncio, ele é importante, principalmente quando você vive com alguém, para que a gente não invada o espaço do outro, né? Aqui é como se existisse de alguma forma uma sabedoria universal da importância do silêncio, ouvindo a sua intuição. Mas o quanto esse silêncio, se ele não for bem aplicado, ele distancia as pessoas. Então existe um time. Eu acredito muito que para tudo exista um tempo. E o tempo desse diálogo, ele não pode ultrapassar aquilo que o outro, né, sente necessidade de conversar. Se a pessoa descobriu, né, alguma coisa, alguma traição envolvendo algo financeiro nessa relação, que você dê, né, direito do outro sentir como ele se sente, mas que esse silêncio não atravesse, né, e não crie um abismo entre vocês. É que parece que é um abismo, né? Que esse silêncio não cria esse abismo. Então é importante ter time para as coisas. Esse tempo, ele é determinado. E se ele passar muito, o outro, né, se sente inseguro e pode ler esse silêncio como muitas coisas que às vezes diferem daquilo que realmente você sente. Então existe sim um tempo para se conversar sobre as coisas, principalmente quando são coisas dolorosas, né, que você possa se reconstruir, mas que possa também respeitar, né, o tempo desse silêncio para mais e para menos. Uma carta de arcano maior aqui para essas pessoas que estão juntas, aqui fala da sacerdotisa. Aqui há uma sabedoria sua ou da outra pessoa, né, que é possível ser acessada. Uma sabedoria interna, às vezes espiritual, né, como se você soubesse a direção que as coisas precisam tomar. Então aqui a necessidade de acessar essa sabedoria, de acessar aquilo que você sabe espiritualmente, nas suas experiências, né? Às vezes até com informações que você consegue acessar da sua ancestralidade, de alguma forma há um entendimento, há essa sabedoria aqui que você precisa tomar posse para dar conta dessa conversa, dar conta desse enfrentamento, né? Disso que está havendo entre o casal, para que essa traição ela seja perdoada, mas acima de tudo o outro saiba que isso foi algo pontual, né? Que não é uma coisa que vai acontecer. E quando você entende a importância do outro na sua vida, você não permite, né, que essas coisas possam separar. Então, conserte, né? Existe um costume, né? Não sei se é japonês, que eles dizem que quando um vaso quebra, eles não restauram ele a ponto de não aparecer aquelas rachaduras. Eles deixam as rachaduras e fazem a arte dele ali. Então, que essa rachadura, ela nunca vai passar, mas ela também não vai impedir que vocês possam construir novas experiências em cima disso que aconteceu, que não foi bacana, tá bom? Vou tirar aqui 3 cartas do tarô do Diário de uma Bruxa. Carta 3 de paus. Sete de espadas. Carta do dependurado. No fundo do deck, a carta 8 de pentáculos, de ouros, né? Aqui fala sobre a necessidade de se dedicar a algo. E aqui me parece que é essa relação. Você precisa entender, seja lá se você for a pessoa que sofreu a dor, né? O golpe, vamos dizer assim. Ou seja, a pessoa que causou o golpe. Aqui fala de uma dedicação. Então, para vocês superarem isso, esse casal superar, vai ser necessário uma dedicação de ambos. Cada um colocando empenho para que isso se resolva, para que isso conserte. A necessidade de planejar, né, de pensar os próximos passos. Essa carta aqui, a carta 3 de paus, ela fala sobre um progresso, mas que é necessário que haja confiança. Confiança dessas pessoas que essa relação vale a pena. Aqui não se fala sobre tentar reconstruir algo com alguém que não vale a pena, que magoou, que já fez isso várias vezes, né? A gente pode amar o outro, mas a quantidade de chances que eu dou ao outro tá ligado proporcionalmente com a falta de valor que eu tenho em mim.
Se o outro sabe que eu vou sempre perdoar, que eu vou sempre estar ali, ele não vai ver como alguém de valor, espiritualizada. Vai ver como alguém que não tem limite, que aceita qualquer coisa. Então aqui é necessário esse crescimento, mas esse aprendizado, né, de manifestar esse perdão que vocês vão precisar passar junto. Porque aqui realmente alguém fez algo escondido. Aqui alguém fez algo na calada da noite, sem que o outro soubesse. E muito ligado ao financeiro aqui. Então se você está vivendo essa realidade, avalie as suas questões. Pensa se essa pessoa vale a pena. Pensa se é a primeira vez. Qual é, né? Em que momento da relação vocês estão para se vale a pena superar isso. Mas realmente aqui aconteceu alguma coisa escondida. E talvez o que a vida te peça agora é que você veja isso com outros olhos. E eu vou trazer uma energia que eu senti aqui agora. Quando a gente entende que todos nós estamos aqui nessa caminhada para o aprendizado, eu deixo de colocar no outro aquele fato de que ele precisa sempre acertar. Ele precisa ser alguém magnífico, né? Que quase que ilibado, né? Que não tem nada que a gente possa falar. Todos nós estamos aqui nas nossas lutas. E às vezes a pessoa precisava, né, desse momento de dificuldade com você para mudar essa postura. E claro, você vai avaliar dentro da sua relação se vale a pena isso. As pessoas que acharem que vale a pena, você vai precisar dar espaço para que o outro se conserte. As coisas não são modificadas de um dia para o outro. E dependendo dos valores que estejamos falando aqui, vai ser algo um pouco mais complexo. Você se pergunta, eu estou disposto a perdoar essa pessoa? Eu estou disposto a passar por cima disso que foi roubado, disso que foi escondido? Eu consigo não falar sobre isso, jogar na cara da pessoa toda vez que uma briga vier? Enfim, aqui qualquer coisa que seja, você precisa só mudar a sua visão e, acima de tudo, questionar se você consegue ver as coisas sobre esse novo ângulo. Porque é isso que vai dar chance ou não de vocês terem a possibilidade de uma reconstrução, né? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand para esse terceiro grupinho que está numa relação. A carta da casa. A carta do urso. A carta do sol. No fundo do deck, a carta das escolhas. Aqui há uma escolha, há um caminho que você pode escolher se vai seguir com essa pessoa ou se isso foi motivo suficiente para você seguir adiante. Então aqui há várias opções, não existe só uma rota que vai fazer vocês felizes, né? Na verdade, há essas opções aqui, você precisa medir no seu coração que nível de relação você tem. Se na sua balança pessoal essa pessoa merece, porque aqui parece que é algo sólido entre vocês, não é uma relação qualquer. Se é um comprometimento aqui, é um comprometimento sólido, mas aqui é uma desconfiança sua. Se isso vai dar certo, se essa pessoa vai voltar a vacilar com você, se há a possibilidade de você perdoar, e perdoar não é esquecer, mas também não é jogar na cara do outro cada vez que uma discussão acontece. Então aqui você pode tomar um tempo, se isolar, né? Vamos dizer assim, hibernar, né, como o urso faz, para ponderar dentro da sua balança, da sua verdade, daquilo que é importante para você, se há a chance de reconciliação, de perdoar essa pessoa. Essa carta do perdão está saindo desde a primeira carta aqui, né? E você vai ter clareza sobre o que fazer, sobre qual direção tomar, né? Sobre qual caminho que vai se abrir para vocês. Talvez nessa conversa, né, quando vocês quebrarem o silêncio e puderem sentar de fato para conversarem sobre isso, que vocês possam acessar uma sabedoria maior do que a experiência que vocês vivem, sabendo que cada encontro é espiritual e que talvez essa pessoa seja mais importante, né, do que esse erro que ela cometeu, ou ao contrário, ou essa pessoa vacilou num grau que você não se sente, né, na capacidade de perdoar e tá tudo bem, né? Deixo vocês aqui, meu carinho a todos vocês, desejo que isso logo se resolva e que vocês possam estar juntos. Agradeço vocês estarem aqui. Se puderem sugerir, desejarem sugerir um tema, eu vou ficar agradecida. Se não, espero vocês na próxima. Amanhã tem outro vídeo, tá bem? Um grande beijo, queridos. Até a próxima.